Olá, bem-vindos ao Complemente Podcast mais uma vez, versão Complemente Sua Vida, para falar sobre o tema que a gente já falou que ia trazer, que é o prazer, não é isso? Sejam bem-vindos novamente e hoje Complemente Sua Vida trazendo várias visões sobre o que é prazer. As pessoas que estavam passando aqui no nosso estúdio foram entrevistadas para falar o que elas entendem como prazer e o que elas fazem no dia a dia delas que traz prazer para elas. Então fique de olho aí nesses vídeos que a gente trouxe para vocês darem uma olhada aí. Acho que prazer é uma sensação que te dá recompensa, né? Eu acho que prazer pode ser desde o prazer físico a uma coisa que não é tátil, né? Uma coisa que não é pegável. Eu acho que prazer é, sei lá, às vezes você abriu um livro que você lê e sentiu o cheiro, que eu tinha muito isso quando eu era mais novo, né? Eu comprava quadrinhos novos e eu sentia o cheiro e isso me dava um prazer, assim, tipo uma sensação de recompensa, sabe? Uma sensação de ter aquilo e saber que aquilo era único, porque quando você abre, por exemplo, um livro, um quadrinho novo, ele tem aquele cheiro de papel, né? E acho que é isso também. Eu acho que também tá a ver com um sorriso, momentos, entendeu? Acho que o prazer é essa questão de você se sentir recompensado e se sentir bem com aquilo que você está fazendo. Eu acho que é isso. O que é o prazer para você? O que você faz que te dá prazer? O prazer é você poder estar bem com você mesmo, saudável, se sentir bem, batalhar, trabalhar para isso. É o prazer, você saber que você trabalhou para isso, para estar bem, para ser cabeça boa, corpo sadio. Aí é legal, isso é um prazer que eu gosto muito de ter. Bom, prazer para mim é sair para assistir um show, sair com os amigos, ir no cinema. Isso me dá prazer, me deixa feliz. Então, prazer pra mim é que eu gosto de jogar bola, viajar bastante e também gosto de fazer outros esportes também, nadar. Isso que é pra mim é prazer na vida, viajar, conhecer novos lugares e jogar futebol, que é mais que gosto. O que é o prazer para você? O que você faz que te dá prazer? Então, para mim, conhecer os novos lugares, os novos países, as novas pessoas também. Já o estrangeiro, eu sou turco, cheguei aqui já faz 5 anos, estou morando aqui. Para mim, uma experiência para morar no Brasil, um prazer também, né? Uhum. Assim, estou morando aqui, estou continuando. Nós sabemos o futuro, o que tem prazer para nós mais, né? A vida tem mais, assim. Olha, hoje teve bastante gente colaborando, hein? Muito interessante, muito. Bastante gente colaborando. E a gente sempre comenta, né, que as pessoas falam, né? Assim, um dos que mais me chamou a atenção foi o menino falando sobre os gibis, né? Sobre o livro, né? Sobre o prazer sensorial, né? É como a gente sente, né? Às vezes a gente sente um cheirinho de infância, às vezes a gente sente um perfume e lembra de uma pessoa, e isso dá prazer. Então essa percepção sensorial também é um tipo de prazer, né? E como essas memórias, né, elas ficam enraizadas na nossa mente, e você via que até ele falando sobre assim, não, quando eu era pequeno, eu pegava o gibi e folheava, e aquilo me dava prazer. Você via que até ele falando do prazer dele, ele revivia. Então é interessante que não só ter o prazer naquele momento, mas a gente ter essas memórias de prazer nos traz prazer, né? Sim. Só de você relembrar essa memória de prazer, aquele momento de lembrar aquela situação já trouxe prazer para ele, né? E é interessante porque, fazendo um paralelo, até do trabalho, eu faço um trabalho com criança interior, né? Uhum. E a gente traz as dores e os medos dessa criança. E a dor é atemporal, né? O medo é atemporal. Então, quando você se conecta, você acessa esse lugar de medo e de dor. E idem com prazer, né? Também é atemporal. Você, quando se conecta, né, aquele cheirinho ou a algo que você te traga para esse lugar da infância, como é que isso desperta na gente também o prazer, né? E tem uma frase bem psicanalítica que fala que o prazer é o intervalo entre os sofrimentos, né? Que foi até por isso que a gente trouxe o tema aqui hoje do prazer, porque a gente falou de sofrimento, né? E o prazer, às vezes, pode ser uma armadilha, né? Porque se a gente ficar ali naquele loop de eu quero experimentar da mesma forma aquele gibi, né, aquele livrinho que eu li, ficar preso naquela sensação, né, naquela sensação de ler o livro que tinha lá quando era pequeno, para todo dia, né, para agora, né? E já passou, tudo bem que é uma memória boa, né?
Você fica tentando buscar esse prazer também é uma armadilha. Talvez sejam coisas diferentes, né? Assim, a maioria dos entrevistados falaram sobre um prazer de uma forma sadia, né? Ir a um teatro com um amigo, ficar com os gatos, né? Comer. Aí a questão do comer já é um pouco diferente, né? Talvez são compensações que a gente começa... Porque o que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente quer sair do sofrimento, né? Fugir do sofrimento. E para fugir do sofrimento, a gente acaba buscando formas de estar bem. Isso. E uma das formas de estar bem é fazendo coisas que nos dão prazer. Só que existe uma armadilha aí, né? De você estar tão insatisfeito por um lado que você quer compensar, e aí a balança da compensação, né? Que é uma grande armadilha, e trazer esse prazer exacerbado. E acaba sendo um prazer que te deixa num estado de euforia. Né? E aí a gente já está falando da dopamina. A gente já está falando desse contato com esse lugar de compensação e prazer que te cria uma dependência. E o prazer, né? A gente até pode abordar aqui um dos prazeres que mais acontece no dia a dia hoje, que é a pornografia, né? Porque a pornografia é uma coisa que a pessoa não consegue criar um limite, né? Ela começa a ver um tipo de vídeo, um tipo de foto, um tipo de, né? E vai criando um ciclo de que muitas das vezes, até pelo volume de informação, volume de tipos de pornografia, de qualidade de pornografia, né, que você tem hoje, né? A gente vê muito, né, adolescentes, né? Que a gente acaba interagindo, não de forma psicanalítica, né? Você até atende um adolescente, né? Mas eu vejo muito essa dificuldade de saber o que é real e aí associar o prazer virtual com uma coisa real na vida. E fica associado e preso naquele prazer. Então, assim, eu coloquei aqui até coloquei essa frase psicanalítica, né? Que o prazer é o intervalo entre os sofrimentos, porque é isso, a gente fica assim, não, poxa, hoje o meu dia foi horrível, então eu mereço tomar uma cerveja, eu mereço tomar um vinho, né? Eu mereço tomar pelo menos uma taça de vinho. Já é quarta-feira, mas eu tomar uma taça de vinho. Então, só para a gente não entrar nessa armadilha, porque Freud dizia, né, sobre essa visão que a civilização coloca sobre o que é certo e errado e o que a gente quer, no final das contas, que é sair do sofrimento e procurar um prazer para poder mascarar esse sofrimento. Então, temos que tomar esse cuidado, né? Não foi o que o menino falou, que na verdade foi uma coisa muito mais histórica, né, uma memória que ele trouxe, mas tem esse perigo, né? Esse perigo de se prender, né, na armadilha de eu preciso de um prazer todos os dias, né? E aí você trouxe a pornografia como você acha que é um dos maiores acessos ao prazer assim imediato. Eu já penso que são as redes sociais. Ah, sim. Eu acho que as redes sociais elas estão muito mais presentes. Elas estão no dia a dia, elas estão em todas as idades, em todos os gêneros, em todas as classes sociais. E é uma grande prisão, porque você está sempre se comparando ao outro. E aí, assim como você trouxe, né, que o mundo da pornografia não é um mundo real, o mundo da rede social não é um mundo real. Então a gente fica o tempo inteiro buscando esse lugar. E é interessante, né, porque você fica vendo a vida do outro, se projetando, mas depois você fica frustrado. Você fica esperando o like, que no final das contas você foi de dopamina, né? Dopamina fala que é o hormônio do abraço. Eu achei interessantíssimo isso, né? Porque é aquela coisa da recompensa, de você se sentir assim, poxa, que legal. Então o like é dopamina na veia, né? Essa coisa de depender, né? É só essa armadilha que a gente tem que tomar cuidado, né? Do prazer não ser algo que eu estou pensando, estou esperando o like, estou esperando aquela cerveja do final do dia, né? Essa dependência que acaba sendo de até, de certa forma, até química, né? Sim. Porque o hormônio é química na nossa mente, no nosso cérebro, certeza, né? Então, esse é um ponto interessante de atenção que a gente coloca para vocês pensarem aqui no Complemento de Sua Vida. Quem mais que falou? Eu acho que foi muito bacana a menina que falou sobre... Várias pessoas falaram sobre interação social, né? O quanto o social, e a gente já trouxe aqui, inclusive, a última abordagem que a gente teve com o convidado aqui foi com um monge. Foi. Né? O monge, quem não assistiu, assista. Foi com o monge Daniel, e ele trouxe o quanto... e a gente falou isso no sofrimento também, né? O quanto as pessoas estão sozinhas. E o quanto isso adoece a pessoa, né? Isso leva para um lugar mais depressivo, que é um lugar da solidão. Então a interação social é uma grande ferramenta para você conseguir ter um prazer saudável.
Então, a dopamina, ela é ativada de forma exacerbada com a interação familiar. A família, o núcleo familiar, traz muito essa geração de dopamina, né? A pessoa fala, não tenho família, então não vou ter dopamina na minha vida. Não, é o que a Malu falou. Justamente você procurar formas de ter interações com pessoas, não só no trabalho, né? Porque tem gente que acaba vivendo núcleos, né? Clãs, como você gosta de falar, né? Não, minha vida é meu trabalho, né? Minha vida é só essas 3 pessoas. Então, quanto mais você expandir, mais você vai conseguir de fato... Eu tô rindo que você falou. Você falou sobre, né? Não, prazer em família, assim. Eu diria que, assim, uma galera vai falar assim, não, a minha família é só desprazer, né? Porque pensa no Natal, sabe? Aquela coisa da família, da briga, da confusão. E eu acho que isso também traz um pouco de uma percepção sobre grupos. Às vezes não tá na família mesmo. Às vezes está nos amigos. Às vezes está num ambiente onde você pertence a um grupo, né? A um grupo de música. Você faz uma arte e você tem um grupo que pensa de uma forma como você e você se sente pertencente àquilo. E aquilo te dá um prazer, né? E assim, os prazeres mais simples, gente. Os prazeres mais simples são os prazeres que de fato ficam permanentemente te chamando para algo sadio. Quer ver uma coisa? A endorfina. Você sabe disso, né? Meu prazer é assim, um dia que eu não faço exercício físico, até quando a Márcia foi lá, no nosso outro estúdio, gravar o Complemento, que a gente falou muito sobre... Márcia da Neurociência. Isso, a gente falou muito sobre como os hormônios funcionam no nosso cérebro, né? Eu falei muito sobre endorfina. A endorfina é o hormônio do exercício físico, né? Da disposição física, né? Eu, quando eu faço exercício físico, eu fico muito bem, né? E a endorfina é isso, né? É a nossa morfina natural. É o nosso analgésico natural. Então, como é que a gente pode precisar disso, mas não ficar dependente disso, né? Sim. Tipo, não ficar mal o dia que não conseguiu fazer algum tipo de exercício físico, né? Que isso é bem normal de acontecer, né? Ninguém trouxe isso. As pessoas trouxeram... A menina trouxe, por exemplo, essa questão mais do social, né? De sair com os amigos, O último trouxe. Falou sobre estar bem com o corpo dele, né? Sobre o quanto isso era importante, não só a mente, mas como o corpo, sim, né? Sim. E eu acho que também a gente pode pensar, né, nessa endorfina, por exemplo, para você faz sentido o exercício físico, para outras pessoas não fazem. Para mim faz muito sentido a meditação, para outras pessoas não fazem. E aí, de novo, lá vou eu levantar a minha bandeira de sempre. Se olhe, se conheça, se permita perceber o que é prazer para você. Porque às vezes a gente se frustra muito nesse lugar, né? Eu atendo várias pessoas que leem aquele livro esqueci o nome agora, da rotina da manhã, da rotina da manhã, né? Que tem lá um passo a passo de como você ficar bem, como você ser mais produtivo, Receita acorda às 5 bolo. da manhã Receita e de bolo. senta e medita e tal. E aí várias pessoas que eu atendo perguntam para mim assim, você acorda às 5 da manhã para meditar? Eu falo, claro que não, porque isso não cabe na minha rotina, isso não funciona para mim. E se cabe para alguém, tá tudo certo. Sim. Então, assim, eu acho que vem muito desse lugar, sabe? Dessa autorresponsabilidade da gente se perceber e não só olhar, né, na internet o que é legal para o outro. O legal para o outro, às vezes, não é para mim. Às vezes, o exercício físico para uns é um sacrifício e para outros é um prazer. Às vezes, o comer para uns é um super prazer e para outros é um sofrimento, porque está sempre na dieta, porque está sempre correndo atrás. Então, eu acho que essa percepção é muito nossa responsabilidade. E sabe uma coisa que ninguém trouxe isso aqui diretamente, né? Mas no dia desse estava num dos meus atendimentos, a pessoa está perguntando aquela célebre frase qual o sentido da vida, né? Isso aí é espetacular, né? Aliás, quem quiser escrever qual é o sentido da vida para vocês, pode escrever aqui nos comentários, tá? Mas essa pessoa que me perguntou no meio do atendimento, qual é o sentido da vida, né? Olha, pode ser o nosso próximo tema. Pode ser. E aí ele falou assim, o sentido da vida para mim é isso, é aquilo. E aí, assim, eu trouxe uma outra pergunta para ele, né? Várias coisas que a gente faz não tem sentido. Mas a gente tem prazer fazendo mesmo assim. Tem várias coisas que a gente faz sem sentido, mas tem prazer. Quer ver uma coisa muito louca? Se a gente for olhar para a nossa amígdala, para o nosso cérebro primitivo, fazer sexo de camisinha não faz sentido nenhum. O sexo foi feito para procriar. Mas a gente continua fazendo sexo por quê? Pelo prazer que ele traz pra gente. Então, várias coisas, se a gente for ver logicamente... Isso, né? Sim, se a gente for ver logicamente, várias coisas que a gente faz não tem sentido, mas traz o prazer.
né? E aí tem que olhar e dosar o quanto esse prazer, a gente está vinculado ao resultado do prazer. Tem uma frase budista que a gente adora, né? Que o ser humano ele não gosta das causas do sofrimento, né? Então assim, você quer comer chocolate, o chocolate dá muito prazer. Eu vou comer chocolate porque eu estou esperando comer chocolate, eu come chocolate. Você não gosta do resultado do chocolate, quer engordar, nem gosta do resultado do chocolate com a dor de barriga. Mas no final das contas você gosta do chocolate, gosta do prazer que dá chocolate. Se der para uma criança de 5 anos de idade 4 ovos de chocolate, você acha que ela vai segurar e não vai comer todos os 4 ovos de chocolate? Ela vai comer. Porque ela não tem ainda a divisão, como Freud dizia, da razão, né, do certo, do errado e do que de fato traz o prazer para ela imediato. Então o superego dela ainda não está desenvolvido. E ela vai comer, e aí vai passar mal. E talvez ela não aprenda. Então a gente vai aprendendo com os nossos desprazeres. Sim. E um ponto também que eu achei muito interessante foi o Turco, falando sobre viajar. Né? O quanto que a viagem, o quanto que experienciar lugares, não precisa ser uma viagem, né? Às vezes você vai para você descobre um lugar diferente, você tem uma experiência diferente, uma vivência diferente. O quanto isso amplia o seu olhar, né? E o quanto ampliar o olhar traz pra gente uma nova percepção, até de onde estamos. Essa é uma coisa simples, né? A gente está aqui no dia a dia. A gente está aqui no shopping, né? O nosso estúdio fica no shopping. Ele estava aqui andando e falou assim, pô, vocês têm um podcast? Eu queria dar entrevista. Ou seja, ele teve prazer em dar aquela entrevista para falar do prazer que ele tem em estar no nosso país. Foi uma coisa simples, ele está aqui, só vivendo. Né? E uma outra coisa que eu achei que ele falou que foi brilhante, ele falou assim, bom, é o meu prazer até agora. Depois, eu não sei qual vai ser. E eu achei isso tão interessante, porque a gente também se pega muito nessas caixinhas, né? Isso aqui sempre me deu prazer. Só que o dia vai passando, as experiências vão acontecendo, nós vamos mudando. A pessoa que nós éramos ontem já não é mais a mesma de hoje. Aqui gostava de algumas coisas naquela época, talvez hoje não faça mais sentido e tá tudo bem. Eu acho que revisitar esses lugares o tempo inteiro, porque isso parece tão simples, né? Mas é tão difícil. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade de parar, silenciar, colocar tudo em ordem, entender assim, caramba, eu busco tanto isso, será que isso continua fazendo sentido? Será que isso continua me dando prazer? É verdade. Ou, às vezes, a gente acaba repetindo um prazer da sociedade, do nosso microcosmo, do nosso macrocosmo, né, da nossa família. Do prazer da amiguinha, dá prazer pra amiguinha, será que vai ser pra mim também? E às vezes não. Tipo, não, pô, isso aqui tá falando que é legal. Poxa, até que é legal, mas não é legal. Você não consegue nem entender de fato aqui o que você gosta, o que te dá prazer, o que te dá prazer. Voltando aos entrevistados, o senhor que falou, não, prazer é estar bem com o corpo, né, é estar trabalhando. Ou seja, trouxe muito ali para a questão da saúde, né? Da produção de cerveja. É uma outra idade, né? Com uma outra percepção. Assim, para mim, prazer é estar bem. Para mim, prazer é estar, não sei qual é a idade dele, que a gente não perguntou a idade dele, mas ele falou assim, para mim, prazer é estar bem, é estar trabalhando, é estar bem de saúde. E você vê, né, que interessante isso, né? Você chegar e ver que a longevidade, para ele, é um prazer. Né, para ele estar conseguindo. E para muitas pessoas é um desprazer, né? Desprazer. A questão da idade, né? Do se aceitar, do saber envelhecer e entender que a maturidade da idade te traz também uma consequência, que é o seu corpo não responder mais da forma como respondia. E tá tudo bem, porque você também tem outros ganhos. Né? O que não dá é para a gente tentar buscar uma coisa que é inalcançável, né? Que é, por exemplo, não aceitar essa velhice, essa idade que chega, essa maturidade que vem com o tempo, que para muitas pessoas não faz esse sentido, a conta não fecha, né? Ah, legal, tem maturidade, mas tô ficando super caído. Você sabe que tem uma coisa, né, que a gente sabe muito bem disso, que a gente vivencia nos atendimentos, mas para trazer para a galera aqui, as pessoas que ganham na loteria, né, que tem muito dinheiro, né, elas acabam chegando num estado de não conseguir mais ver prazer nas pequenas coisas da vida, no churrasco entre amigos. Nem nas pequenas e nem nas grandes. Nas grandes, as coisas vão perdendo a graça. E assim, pasmem, mas várias pessoas vão chegando no nível até de depressão. Porque a depressão, gente, olha só, a depressão é quando você consegue chegar num estado mental que os prazeres não fazem mais efeito na sua vida, você não vê mais prazer em nada, você só vê desprazer. E aí você começa a chegar no estado mental deprimido. Então, assim, muitas pessoas falam, não, quando eu tiver dinheiro,
Aí eu vou ser feliz, né? Na próxima tarefa, né? Que tem Quando eu chegar lá... Que tem uma outra meta também, né? As pessoas acham que felicidade é um conjunto de prazeres, né? Um conjunto infinito de prazeres é igual a felicidade. O que não é verdade, tá? O complemento está te dizendo aqui que não é verdade. Uma sequência de prazeres não vai te trazer a felicidade. Pode te dar momentos felizes, momentos alegres, né? Mas dependendo do prazer, não vai te trazer essa felicidade. E eu acho até que você trouxe uma palavra aqui que é muito importante a gente... Ela é um ponto de atenção, que ela está totalmente ligada à depressão e a esse lugar de nunca chegar. Felicidade, segundo a psicologia positiva, né, que nós fizemos a nossa especialização e a nossa pós, a felicidade não existe. Ela são momentos pequenos. Sim. O que existe é o seu bem-estar. O bem-estar é algo sustentável. O bem-estar Duradouro, é né? algo duradouro. O bem-estar é algo possível. A felicidade são momentos. Então essa coisa não, eu sou feliz, assim, status, feliz para sempre feliz, assim, não, desculpa, isso não existe. E se dizem que existe, tem alguma coisa errada, porque a vida real é bem-estar. E o bem-estar, não necessariamente você está na felicidade. Às vezes o bem-estar é simples. Às vezes o bem-estar é até um pouco vazio. Às vezes o bem-estar é uma presença, é uma coisa simples que acontece. Então, esse lugar da felicidade, que eu acho que a mídia vende muito isso, né? E aí, voltando para as redes sociais mais ainda, tá todo mundo sempre feliz em algum lugar mais interessante, fazendo coisas mais legais do que você. E esse lugar, de fato, não existe. E o prazer, né? Você falou de mídias sociais também, mas assim, gente, acesso direto ao prazer, mais do que isso aqui, é impossível, né? Isso aqui é uma forma que você tem de, poxa, deixa eu comprar alguma coisa, deixa eu ver alguma coisa, deixa eu procurar alguém, né? Então, é difícil a gente ter um pouquinho de abstinência, né? Tem uma psiquiatra, vou me lembrar o nome dela, Ana Lembrick. Ela tem um método interessantíssimo, depois quem quiser eu vou deixar aqui um vídeo dela e o livro dela também, que eu já li, que ela fala sobre jejum de dopamina. As pessoas se absterem um pouco de prazer. Olha, é bem difícil, gente, é bem difícil, mas é interessante você minimamente pensar como é que seria a sua vida não repetindo essas tarefas de buscar o prazer todos os dias, ou seja lá uma cerveja, um chocolate, né? Que você acaba fazendo muito mais pelo automático do que de fato pensando no porquê que você está fazendo aquele prazer. Né, talvez para tamponar um desprazer, um sofrimento que você tem. Uma compensação, né? E a menina, falando de coisas simples, né, a menina falou, né? Prazer para mim é estar com meu gato, né? Com meu namorado. Aí legal, né? Psicanaliticamente já vi, né? Gato e namorado, né? Às vezes o namorado dela deve ser o gato dela, né? Se ela está assistindo o vídeo, deve ser isso. Mas na psicanálise tem isso, essas vinculações. Ela falou gatos, namorado. Aí depois ela levantou, né? Comer, né? Ela estava com 2 tortas na mão, né? Comer meu prazer. E é legal também você ter múltiplos prazeres, né? Não ser vinculado assim, não, poxa, eu só tenho prazer se acontece isso na minha vida, né? Você via que ela estava ali alegre, ela veio ali com a gente ali falar de super boa vontade, né? E ela falou de múltiplos prazeres que ela tem na vida dela, né? Também foi legal, e simples, né? É simples, e essa questão também do cachorro, olha aí, ato falho, aí, né? Nós temos cachorro, mas ela falou sobre gato. E o pet também traz, né? O pet traz muito esse lugar de bem-estar, né? Esse lugar desse amor, né? O amor animal, né? Tudo dentro do seu lugar, né, gente? Sim. Pet não é filho. Olhar sistêmico. Sim. Pet não é filho. Pet é pet. Cada um ponto. Seu lugar. Cada um ocupando seu lugar. Mas é um lugar muito saudável também. É um lugar onde muitas pessoas trazem essa conexão, né? Conexão com a vida, com esse amor, com essa ingenuidade, né, do bicho. Esse amor super genuíno. Então também é algo simples de fazer e que muitas pessoas se conectam, né? Nessa questão dos pets. Teve outro menino que falou de futebol, né? Esporte, né? Sim. Você natação. Foi de futebol? Não, o menino falou assim, ele falou de futebol, natação, né? Esporte. E, assim, os esportes coletivos, né? Eu acho que o esporte coletivo, ele aciona, na verdade, né? 2 hormônios aí bem prazerosos, né? Que é a dopamina, que você está se sentindo fazendo parte de um contexto, né? E a endorfina, né? Então, assim,
um esporte coletivo é até interessante, né? Porque você acaba tendo uma completude de prazeres ali, né? E tem gente que gosta de fazer esporte mais solitário, tipo eu gosto de fazer, no máximo, meu jiu-jitsu, mas uma corrida, né? A corrida é uma coisa que pra mim é interessante, que eu fico ali com minha música, né? Mas você vê que, é o que a Malu falou, não existe uma fórmula mágica, né? Do tipo, né? Vou pegar lá o livrinho lá, acordar, fazer a meditação 5 da manhã, né? Não tem uma fórmula mágica. O importante é a gente olhar para dentro e não olhar para fora do que a sociedade, do que as mídias sociais, do que o amiguinho, né? Tá dizendo que é o legal de ter prazer, né? E um ponto que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui é o caminho do meio. O caminho do meio sempre. É muito legal ter prazer, é gostoso. A gente às vezes perde a mão, e é verdade, e tá tudo certo, desde que a gente reconheça e volte ali para o nosso caminho do meio, mas ficar ali sempre tomando conta desse lugar do se permitir e ver o que é possível para cada um. E trazer isso num equilíbrio, trazer isso num lugar de consciência. Porque é isso, né? De novo, eu falando sobre a mesma coisa. A gente silenciar, a gente se observar, a gente entender o que é o caminho do meio, porque também isso é muito pessoal. O caminho do meio para cada um é de uma forma. Então, o que é caminho do meio para mim não é para você. Então, a gente precisa muito se observar, gente. Essa volta para casa, esse lugar, né, de você estar com você, de você olhar para dentro de você, de fato, né, e não só ficar naquele lugar do para fora, do fazendo, do indo. Cara, desacelera, sabe? E aí muitas pessoas falam pra mim, eu recebo muito isso, inclusive em direct de Instagram, quando eu falo sobre isso. As pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo, eu tenho 2 filhos, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que pagar muitas contas, não sei o quê. Gente, é vida adulta. Todo mundo tem suas obrigações, né? Ninguém é melhor do que ninguém é mais namastê do que ninguém. É só uma questão de prática. Mas precisa começar, precisa começar. E é gente que precisa fazer isso, é nossa responsabilidade, mas ninguém. Indo nesse tópico aí, né, eu que atendo executivos, assim, é muito que acontece no dia a dia, o pessoal fala de realização, né? O executivo tem muito essa coisa, né? Qual é o seu prazer? O meu prazer é realizar. O homem tem muito essa coisa mais do pra fora, né? É o masculino, né? Do fazer, é o fazer, é o conquistar, né? o finalizar. E assim, muitos falam assim, não, o meu prazer é realizar, fazer, conquistar, né? E aí muitas vezes eu pergunto, né? Tá bom, qual é a sua próxima realização? Minha próxima realização, eu vou ter prazer quando eu comprar um carro XPTO. E vai comprar o carro. Tá bom, e depois que você comprar o carro, o que vai acontecer, né? Aí ele, não, eu vou usar o carro. Tá, mas vai tá ok? Acabou o seu prazer? É só isso? É só usar o carro? E aí toda realização, né, todo prazer que está ali inconsciente tem um desprazer. Você tem que pagar o IPVA, tem que fazer a manutenção do carro, tem que consertar o carro caso aconteça alguma coisa, tem que pagar o seguro do carro. Ou seja, para toda realização vai ter um desprazer automaticamente ligado, por mais que a gente não perceba, mas depois tem um desprazer. E a gente fica, de novo, voltando na minha frasezinha do início aqui, né? O prazer é o intervalo entre os sofrimentos, né? Eu nem falei essa frase, né? Eu falei outra, né? Você falou outra, que que quando não tem prazer, tem sofrimento. Resumindo, é isso. Eu não sei se eu concordo com isso. Sim. Eu penso que não tem que ser os extremos, né? Prazer e sofrimento, a gente está falando de polaridades. Sim. Né? Eu gosto muito do caminho do meio, eu gosto muito desse lugar do neutro, esse lugar do... Também pode estar tudo bem sem estar com muito prazer e sem estar com muito sofrimento. E eu acho que talvez esse seja um lugar onde a gente consiga estar mais em contato né? e sintonia com a nossa natureza mesmo, né? Com esse lugar do... eu coloquei aqui o prazer e o sofrimento da visão psicanalítica, Sim, claro, né? Só para poder polemizar para a galera pensar aonde ela está hoje. Porque se ela chegou nesse vídeo, não foi por acaso. E se ela chegou porque ela está ou preocupada com o nível de prazer que ela está, talvez, esse escravo, ou com o nível de sofrimento que ela está tentando tamponar com esse prazer, né? Porque acaba acontecendo isso. E também acaba que nós somos um país, né? Onde a depressão é uma realidade muito grande, né? É 5,8% da população brasileira, segundo a OMS, ou tem depressão, ou tem sintomas de depressão, né? De tristeza frequente, de desânimo e tal. Então, gente, 5,8 é muita gente. É anedonia, né? Anedonia é a ausência de prazer. Muita gente. E aí, o quanto isso faz com que as pessoas busquem o oposto. Sabe? Então, a gente está falando de uma coisa muito séria,
que pode ser muito séria, porque você sair da depressão e cair num prazer, né, rápido e momentâneo, e aquilo ali virar uma bengala e uma dependência, é muito fácil. E você chegou no ponto que a grande maioria dos prazeres, pessoal, repetidamente, se transformam em vícios, infelizmente. Porque a nossa neuroplasticidade é para o bem e é para o mal. Então, nas nossas sinapses, na nossa mente, nosso cérebro, ele acaba fazendo caminhos mais fáceis do tipo, eu já estou acostumado, para quem não conhece, tem um psiquiatra, Pavlov, russo, que ele fez um trabalho espetacular com cachorros e que a gente, no final das contas, também tem um pouquinho de cachorro, um pouquinho de animal na nossa amígdala, né? Aquela experiência, quem nunca viu, né? De você dar lá sempre que você chega em casa, dá uma comidinha pro cachorro. Sempre que você chega em casa, dá comidinha pro cachorro. Então, você pede para ele sentar, dá comidinha pro cachorro. Ou seja, ele vai se acostumando sempre quando faz uma determinada situação, tem o prazer da comida. A base do adestramento é isso. É isso. Então, Pavlov dizia o seguinte, nós também temos essa parte animal. Então, a gente acaba ficando habituado a repetir aqueles mesmos prazeres e, em alguns casos, isso cria um vício. A gente não consegue sair daquele prazer, ou seja, a ausência daquele prazer vira um desprazer, um sofrimento. Então, por isso que eu comecei falando de o prazer pode ser uma armadilha, né? Afinal de contas, complemente, né? É sempre o lado aqui mais racional, lógico, e você mais do coração. Concorda ou não concorda? Concordo. Vou te fazer uma pergunta que a gente não combinou. O que é prazer para você? Prazer para mim. A gente não combinou isso. Não combinou, mas é legal. Prazer para mim, como eu falei no final de semana passado, é estar com a minha família. Eu sou muito dopaminento, nem sei se existe essa palavra, mas eu sou muito dopaminento, eu sou muito impregnado pela dopamina que os meus 2 filhos, que você, essa experiência de estar todo mundo junto, de preferência sem celular, dizer todo mundo mais para dentro, né? Olhando um para o outro, de fato do que um precisa do outro, do que o outro precisa de um, né? Eu sou muito esse vínculo mesmo com as pessoas, né? Com a nossa família. Com a família. E o exercício físico, né? Aí é mais a parte da endorfina, mas esse é o número 1, com certeza. Sim, mas e também você, faz parte. E você não vai fugir, não. Para mim, com certeza, é o social, sim, familiar. Né? Para mim, não é à toa que eu trabalho com sistêmico, você é mais macro, com família. Então, não é à toa que eu trabalho com sistêmico, com família. Para mim, estar com a nossa família, né? Tanto a minha família primária, que é uma paixão na minha vida, quanto a nossa família que a gente criou, que é super orgulho para mim e super prazer estar ali presente, né? Eu pratico a presença, assim, gente, olha só, eu sou bandeirista, mas eu faço, o Fabiano tá aqui de prova, eu tô presente o tempo inteiro, sabe? Deixa o celular do lado, isso para mim, estar presente na nossa família, né? Tanto na minha de origem quanto na que nós criamos, assim, para mim é um grande prazer. Para mim é um grande prazer estar no social, estar com as minhas amigas, estar num grupo, trocar experiências, atender pessoas. Eu gosto muito dessa troca. Eu faço meu trabalho com muito amor porque eu gosto dessa troca. Para mim é um prazer fazer o meu trabalho. E sabe o que eu cheguei à conclusão aqui? Que todo mundo que falou, inclusive Malu Pires e Fabiana Assis, fala que o prazer está ligado na interação humana. Na pessoas. Porque nós somos seres que não fomos feitos para ficar numa caverna. Nós não hibernamos. Nós fomos feitos para ter relações humanas. Sim. Nós somos seres humanos. E, infelizmente, a nossa sociedade está mais mostrando ter do que o ser. A gente tem que exercitar mais ser humano do que ter as coisas. E ter as coisas é muito prazer. De comprar, de possuir. Então, vamos tentar exercitar mais essa coisa do ser, ao invés do ter um celular. Mas eu preciso de celular? Sim, a gente precisa das coisas para viver na vida capitalista, no mundo que a gente vive, né? Mas vamos exercitar mais o ser, para que todos esses hormônios aconteçam na nossa vida de uma forma não viciante, de uma forma tranquila, que a gente consiga viver o prazer e não sobreviver para ter prazer. Acho que esse é um ponto outro importante. Ponto também, que esse é o que te pega mais, né, talvez, e o que me pega mais, para que a gente consiga ter mais interações sociais, com mais pessoas e com mais profundidade, a gente precisa muito respeitar o outro. Hoje em dia, você falou do ter físico, né? E eu penso que hoje em dia o maior limitador do social é ter razão. É o que eu acho. É o que eu quero.
né? É difícil a gente conversar hoje em grupo e as pessoas se ouvirem. Sim. As pessoas não querem mais se ouvir, as pessoas querem falar, querem colocar seu ponto. Porque ela quer ter o espaço dela, assim, a razão, mas ela quer ter o espaço dela, como as pessoas colocavam antigamente, né, cerca nos lugares, né, da fazenda, né? Ó, isso aqui é o meu espaço, né? Sim. Então as pessoas querem delimitar os espaços de certos e errados, né? E a tolerância está muito pequena, né? Você vê grupo de família se dissolvendo, acabando um grupo de WhatsApp, grupo de convivência por causa de opinião política, por causa de opinião de show, opinião de uma pessoa, opinião... Gente, pessoal, voltando no prazer, é para ser prazeroso a família, não é para ser esse caos, né? Não, e falando o quanto que a interação social traz o prazer, só que uma coisa depende da outra. Você só consegue viver bem num social quando você consegue tolerar o outro. Quando você consegue entender que a opinião do outro, apesar de ser diferente da sua, precisa ser respeitada. Sim. Ninguém precisa concordar com a gente. Ah, mas então eu vou ser amigo de uma pessoa que não tem nada a ver comigo? Não. Mas às vezes a pessoa que tem tudo a ver com você pensa em diferente de você em determinada coisa. E tá tudo certo. E aliás, pensamos diferentes. Eu e Maria pensamos diferentes e justamente por isso que a gente criou o Complemente. Aliás, falando em prazer, isso aqui, gente, que nós fazemos é um dos nossos maiores prazeres. É verdade. Que é o Complemente, porque a gente entende que levar essa palavra de saúde mental numa visão e numa linguagem super coloquial, sem falar muito psicanalítico. E sem filtro também, falando, né, o que é possível pra gente, porque nós somos assim, né? É isso. Então, no assim, dia a dia. Esse episódio do prazer é para que vocês tenham a possibilidade de olhar para o que vocês fazem repetidamente no dia a dia e como é que vocês podem usar, potencializar o prazer no dia a dia, né, como a Malu falou, né? Momento de família ser mais prazeroso, tentar evitar esses diálogos que talvez que sejam conflituosos, né? Levar o seu dia a dia de uma forma não vinculada ao prazer e que você possa usufruir de sempre saúde e paz mental, não é isso, Malu? Isso, e buscando sempre o caminho do meio, né? Porque o prazer está aqui, o sofrimento está aqui, mas a gente pode sim chegar num caminho do meio, ele é muito possível, trazendo essa consciência, se olhando, se percebendo, o caminho do meio é muito saudável. Perfeito, terminando aqui mais um Complemente Sua Vida, agradecendo a vocês por toda essa audiência. Olha, foi muito legal o feedback que a gente teve no primeiro Complemente Sua Vida, a gente está empolgadíssimo. Sim, e outra coisa que nós vamos pedir para vocês, deixem comentários aqui com sugestões de tema. O que vocês querem escutar, o que vocês querem que a gente pergunte para as pessoas na rua. Tem muita gente que vai, visualiza, dá like, mas não deixa comentário. Deixa ou então às vezes manda direct ou manda uma mensagem para a gente. Vamos fazer isso na próxima vez? Vamos pegar os directs e vamos fazer aqui como se fosse perguntas ao vivo das pessoas, para vocês poderem participar com a gente também. Isso. Gente, então nos ajudem comentando aqui o que vocês querem assistir, compartilhando esse episódio, se vocês acharem que faz sentido para vocês, então compartilhe para pessoas que vocês acham que vão se beneficiar com as informações que a gente trouxe aqui. Perfeito. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem bem. Gente, um beijo. Até a próxima. Tchau.